Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º do artigo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. O parágrafo 2º do artigo 1º foi revogado pela Lei 12.036, de 2009. Parágrafo 3º do artigo 1º. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º do artigo 1º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Parágrafo 1º do artigo 2º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 2º do artigo 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3º do artigo 2º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Artigo 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1º do artigo 6º. Reputa-se ato jurídico perfeito já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º do artigo 6º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Parágrafo 3º do artigo 6º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo 1º do artigo 7º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Parágrafo 2º do artigo 7º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo 3º do artigo 7º. Tendo os nubentes do domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 4º do artigo 7º. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 5º do artigo 7º. O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, se apostilhe ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros
e dada esta adoção ao competente registro. Parágrafo 6º do artigo 7º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges foram brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Parágrafo 7º do artigo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Parágrafo 8º do artigo 7º. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele que se encontre. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Parágrafo 1º do artigo 8º. Aplicar-se-á lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Parágrafo 2º do artigo 8º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Parágrafo 1º do artigo 9º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Parágrafo 2º do artigo 9º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Artigo 10º. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º do artigo 10º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Parágrafo 2º do artigo 10º. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Parágrafo 1º do artigo 11. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Parágrafo 2º do artigo 11. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Parágrafo 3º do artigo 11. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1º do artigo 12. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Parágrafo 2º do artigo 12. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente,
observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúne os seguintes requisitos. Alínea A. Haver sido proferida por juiz competente. Alínea B. Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Alínea C. Ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que for proferida. Alínea D. Estar traduzida por intérprete autorizado. E a linha E. Ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O parágrafo único do artigo 15 foi revogado pela Lei nº 12.036, de 2009. Artigo 16. Quando nos termos dos artigos precedentes se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do consulado. Parágrafo 1º do artigo 18. As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal, e observados os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar a respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, e à pensão alimentícia, e ainda ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quanto se deu o casamento. Parágrafo 2º do artigo 18. É indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante sobrescrição de petição juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública. Artigo 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, desde que satisfaçam todos os requisitos legais. Parágrafo único do artigo 19. No caso em que a celebração desses atos tivesse sido recusada pelas autoridades consulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo decreto-lei, ao interessado é facultado renovar o pedido em 90 dias contados da data da publicação desta lei. Artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único do artigo 20. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Artigo 21. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único do artigo 21. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá:
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Artigo 22. Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º do artigo 22. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Parágrafo 2º do artigo 22. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 3º do artigo 22. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 23. A decisão administrativa controladora judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável, para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. O parágrafo único do artigo 22 foi vetado pela Lei nº 13.655 de 2018. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único do artigo 24. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada de amplo conhecimento público. Artigo 25, vetado. Artigo 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Parágrafo 1º do artigo 26. O compromisso referido no caput deste artigo, inciso 1º, buscará a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Inciso 2º, vetado. Inciso 3º, não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. Inciso 4º, deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em casos de descumprimento. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 27. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Parágrafo 1º do artigo 27. A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo 2º do artigo 27. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os
entre os envolvidos. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 28 foram vetados. Artigo 29. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Parágrafo 1º do artigo 29. A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e as demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. Parágrafo 2º do artigo 29 vetado. E artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único do artigo 30. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidades a que se destinam até ulterior revisão. Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1942,